O Lula, por sua vez, falando no Lula, ele comentou aí a nomeação do ministro do Centrão para casa, né? E em entrevista concedida no dia de hoje, ele disse o seguinte, que o Bolsonaro, né, ficava falando que ia acabar, ele tuitou também no site dele, dizendo que o Bolsonaro ia acabar com a velha política. Né? E aí pergunta o próprio Lula, qual é a nova política dele? Ficar refém do Centrão? Não cumpriu uma coisa que ele falou. Falava tanto de corrupção e ainda ontem à noite eu vi o Queiroz ameaçando ele. Então Lula comentando, dizendo que o Bolsonaro está refém, né, do Centrão, e não só do Centrão, dos seus próprios aliados. Né? Na última semana, a imprensa aí o Queiroz dizendo que faz tempo que não existe para os três papagaios, se referindo à família Bolsonaro. Né? E fazendo ameaças. Bom, o presidente ainda satirizou, o ex-presidente Lula satirizou também o pedido para que ele, em nome de uma união contra Bolsonaro, aceite ser candidato a vice. Né? O Lula declarou o seguinte: quem está pedindo para eu ser candidato a vice deveria ser lançar a candidato a presidente. Quem quiser evitar a polarização, se candidate. É simples. Eu lembro que em 89 entrei como azarão disputando com 12 candidatos, disse o Lula, e fui para o segundo turno. Cada partido que tiver incomodado, basta lançar seu candidato. Né? Bom, a posição do Lula, o Lula falou também que está se preparando aí para ir à luta, né? Mostrando claramente que não vê possibilidade, diz que quer chegar inteiraço nas eleições e para partir para o ataque, porque ele está percebendo, todo mundo está percebendo claramente que o processo eleitoral não vai ser um passeio, não vai ser uma festa da democracia, né? Sabe os percalços e a luta que vai ter, inclusive para que haja efetivamente um processo eleitoral no país. O Lula também hoje voltou a falar sobre o tema da fome, né? Dizendo que se a fome persiste ainda, existe no Brasil, é porque o país não tem governo, né? E diante dos dados que foram apontados aí na última semana, em que a gente tem mais de 19 milhões de pessoas em situação de fome extrema, né? E 125 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar, ou seja, que comem de maneira irregular, passam fome uma vez na semana, duas, três, né? Um sofrimento, esse que é um dos maiores cânceres da sociedade atual, né? Que é a fome. No momento que a gente falou na abertura do programa, o gás, só o botijão de gás custando quase 10% de um salário mínimo. Né? O recurso da lenha, que é um recurso antigo aí do passado da população pobre, já não é mais um recurso acessível, né, para a imensa maioria da população que mora nas cidades, né, porque não tem catar nas grandes cidades. Né? E a situação de miséria e de desgraça social, o que mostra claramente que as coisas só vão poder se resolver no terreno da mobilização. Né? Daqui a pouquinho já vou passar para o Edson falar sobre esse problema, mas antes destacar que o Lula, mostrando aí o cerco que se faz contra ele, foi atacado em editorial hoje do Estadão por defender o regime, o povo e o governo de Cuba contra os ataques sofridos aí ao longo dos últimos dias pelas armações, pelas provocações realizadas pelo imperialismo norte-americano, né, com os coxinhas cubanos. O Estadão publicou hoje um editorial, o devaneio castrista de Lula. Né? Inclusive, começaram a fabricar pesquisas, né? Publicaram aí um suposto levantamento de uma tal de consultoria Quest, que ninguém nem conhece,
né, mas que o Estadão tratou de dar grande publicidade, dizendo que a popularidade digital do Lula caiu de 40,18% para 27% em apenas 3 dias. Isso, segundo a versão do Estadão, né, que para você acreditar você tem que ser bastante otário, não basta ser otário, tem que ser bastante otário. Que o problema é que o Lula apoiou o povo de Cuba contra os ataques dos Estados Unidos e, por isso, a popularidade do Lula teria despencado quase 17% em 3 dias. Veja se para que servem as pesquisas, né, se não para manipular, falsificar, né, e defender os interesses daqueles que contratam pesquisa, né? Obviamente, um negócio que não faz o menor sentido, né, e que o Estadão, que todo mundo sabe, né, um dos jornais mais direitistas, se não mais direitista do país, né, querendo dizer que a população ou os meios digitais, frequentadores dos meios digitais, teriam ficado contra o Lula por defender o povo cubano, né, que está lutando aí na defesa da sua soberania, que está fabricando vacinas e até exportando para a América Latina, em meio a um intenso combate ao Covid, em meio ao bloqueio, né, porque o Lula se solidarizou contra os ataques coxinhas sofridos pelo governo cubano, quando o próprio no Brasil, né, foi derrotado, foi derrubado, né, presidente, né, derrubado em 2016, ele foi parar na prisão, né, por conta dessas armações golpistas. Então, segundo o Estadão, apesar de tudo isso, o Lula teria que apoiar os Estados Unidos, bater palma para o Bin Laden, o Bin Laden não, Joe Biden, né, bater palma para o Joe Biden e para a armação norte-americano está tentando promover contra o povo e o governo cubano. Bom,